Nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, senta um pouquinho, por favor. Olha, estamos já abrindo hoje em toda a igreja do mundo inteiro a segunda semana do mês de outubro, o mês missionário. É a 28ª semana do tempo comum. Nós sabemos que é missão primária e essencial da igreja a pregação do evangelho. Não é isso? Ai de mim se não pregar o evangelho, dizia São Paulo. E ele dizia mais ainda: esta não é uma mera sugestão. Pregar o evangelho é uma missão que me foi imposta. Portanto, pregar o evangelho é missão da igreja. A igreja não é só o padre, não é só o bispo. A igreja somos todos nós batizados. Quando você é batizado, quando o padre batiza, o padre dá unção com óleo crismal e diz: olha, você agora, meu irmão, faz parte do tríplice mundos de Jesus, tríplice ministério, triamuneira, chama no latim: o sacerdote, o profeta e rei. Então a igreja nasce para a missão. Não dá para imaginar uma igreja sem a missão. O Papa Francisco há pouco tempo dizia, está naquela encíclica, né? Evangelii Gaudium: eu prefiro uma igreja machucada, ferida, enlameada por ter saído em missão, do que uma igreja amarelenta, anêmica, pálida, por ficar presa na sacristia. Então a missão é nossa. Agora, se a missão é pregar o evangelho, outra questão surge: que evangelho é esse? De que evangelho se trata? Temos hoje no Brasil, meus irmãos, não se assuste não, 150 mil igrejas evangélicas pentecostais. Pergunto a vocês: eles pregam o mesmo evangelho? É a mesma Bíblia? É a mesma Bíblia, a mesmíssima. Agora, por que tanta divisão? Uma igreja não se bica com a outra, como diz. Vocês já contaram quantas igrejas evangélicas tem em Prudente? Nessa paróquia? No seu bairro? Conta um dia lá para vocês verem. Não somos contra a diversidade religiosa, mas por que será que o evangelho de Jesus, ele cria tanta divisão? Se é o mesmo evangelho. Então nossa missão começa por pregar o evangelho da unidade. São Paulo diz aqui na carta a Timóteo, a segunda carta, que aliás é meu lema de ordenação, né? Eu estou preso por causa da palavra, mas a palavra não pode estar presa, algemada. A minha frase foi essa aí, né? Está aqui, ó: sed verbum Dei non alligatum est. A palavra de Deus não está algemada. A palavra é livre. O missionário até pode ir preso, mas a palavra não. Se alguém é cerceado de anunciar o evangelho, alguém vai adiante. É Jesus quem dizia: se vocês calarem, as pedras gritarão. Pedra, quer dizer, não é pedra na rua lá, pedra comunidade, pedra igreja. As igrejas pequenas têm que anunciar o evangelho. Esse evangelho que falamos também é, como dizia o Papa João Paulo II, o evangelho da vida. Em 95 ele escreveu uma encíclica chamada Evangelium Vitae, o evangelho da vida. Esse evangelho que nós anunciamos. Papa Francisco, que vocês gostam tanto, nós gostamos, não é? Um Papa muito querido. O ano passado lançou uma encíclica chamada Evangelii Gaudium, evangelho da alegria. Então, se o nosso evangelho que nós pregamos, a igreja prega, não é o evangelho da vida, não é o evangelho da liberdade, não é o evangelho da alegria, não é o evangelho de Jesus. A igreja católica faz isso há mais de 20 séculos, graças a Deus. Não é verdade? Com mais ênfase, com menos ênfase, mas a igreja sempre pregou o evangelho, seguindo o mandato de Jesus. O evangelho que cria vínculos,
o evangelho que desperta a fé, o evangelho que desperta o compromisso, o evangelho que salva as pessoas. Isso não é evangelho, é notícia de jornal, né? Eu, quando dou curso de Bíblia, falo: olha, a palavra de Deus não é uma mera notícia, mas é uma boa nova. Papa Bento dizia naquela cartinha dele, na encíclica, né? Deus Caritas Est. O evangelho não é apenas informativo, mas é performativo, porque cria fatos novos e muda a nossa vida. Cria performances. O que é uma performance? Palavra inglesa, né? Quer dizer desempenho. Pergunta lá você: qual é o meu desempenho na academia? Sou musculoso, né? Pergunta você na sua vida de cristão: qual é o meu desempenho na minha vida, na minha comunidade? Uns têm um bom desempenho, outros não, fraquinho que está. Pergunta lá depois em casa: qual é o meu desempenho na minha comunidade, na minha paróquia, na minha diocese? Qual a minha performance? A palavra de Deus hoje nos fala, nos dá uma grande lição. A palavra que modificou a vida desse homem, na primeira leitura, Naamã. A palavra hebraica quer dizer aquele que foi favorecido. Naamã, aquele que foi favorecido. Esse homem, diz o texto, um homem rude, grosseiro, violento, bárbaro, oficial do Império Assírio. Mandava bater e matar. Lá um dia foi acometido de lepra. Quem conhece a lepra é uma doença física. Onde tem lepra, a pessoa não sente, perde a sensibilidade, correto? Correto? O leproso não sente, pode enfiar uma agulha aqui, ele não sente. Essa lepra de Naamã não é apenas uma lepra física, é uma lepra sociológica. Esse homem, por ser tão mandão, tão arrogante, nojento, prepotente, perdeu a sensibilidade. Lá um dia está passando Eliseu, o profeta, o homem de Deus. A empregada de Naamã, a doméstica, dizia: olha, tem um homem aí, homem de Deus, ele vai curar você. Não vou nada, eu? Falar com aquele pé rapado lá, não. Faz assim na igreja, né? Nós não valorizamos quem está ali, que tem tanta fé. Só porque é simplesinho. Vou nada, eu vou me curar com meus deuses. Como se ele pudesse comprar a cura dele, né? Tem gente que pensa assim hoje em dia. Tem muito dinheiro, acho que compra a saúde. E a mulher insistia com ele: mas Naamã, vai falar com o homem de Deus. Lá onde ele foi, Eliseu conversou com ele: ô irmão, tu quer ficar curado, purificado? Quero. Tu vai no Jordão, desce no Jordão, mergulha-te 7 vezes. Tu vai ficar purificado. E ele foi. Ou seja, do ponto de vista bíblico, teológico, ele desceu da sua arrogância. Se fez pequeno diante de Deus, através do profeta Eliseu. Desceu no Jordão, desceu do seu pedestal de poder. 7 vezes. Para o judeu é um número simbólico, né? Perfeito. O número da plenitude. E ele saiu da água, diz o texto, de modo simbólico. Sua pele parecia pele de neném. A graça de Deus, meus irmãos, faz de nós uma nova criatura. Deus não faz remendos. Deus não renova a gente. Renovar é reformar. Por fora bonito e por dentro a carcaça velha. É assim que diz o italiano? Como é que fala? Por fora bela viola, por dentro pombolorento. Então, Naamã é um exemplo disso. Tudo aconteceu quando ele atendeu a voz de Deus no profeta. Missão é isso. O Evangelho trabalha a questão parecida. Jesus está no caminho para Jerusalém. Capítulo 17. É o finalzinho, está chegando já. E nesse caminho de Jesus, que não é um passeio turístico, é um itinerário de fé. Lucas coloca Jesus caminhando
ele sabe que lá ele vai ser entregue, vai sofrer muito, vai ser preso, vai ser morto, mas será ressuscitado. Ele vai com firme decisão. Todo mundo que se coloca no caminho com Jesus vão se resolvendo. É o caso, por exemplo, desses 10 leprosos. Certamente, ou provavelmente, 9 judeus e um samaritano. Entre eles não havia uma boa relação. Os judeus não gostavam de samaritano, gente sem classe. Tanto que eles tinham um templo dele lá em Garizim. Nem podiam adorar a Deus no templo de Jerusalém. Mas estão unidos na mesma desgraça, na mesma lepra. Olha a humilhação dessa gente. O leproso na época tinha que andar com um sininho. Plim, 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 leproso, estou leproso, não toque em mim, estou leproso. É humilhante isso? É humilhante? Altamente humilhante. E eles gritam sim, mas não obedecem à lei do Levítico, que pedia para gritar a sua desgraça. Gritam a Jesus, que sabe que só Jesus tem o que eles esperam. Não é o rei de Israel que ia sará-los. Não era o rito, o legalismo que ia purificá-los, mas somente Jesus. Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Compaixão. Palavra hebraica bonita. Compaixão é um amor visceral. Rehem em hebraico é útero. Rehem, rehamim, compaixão em hebraico. Ou seja, a compaixão de Jesus é um amor uterino. Quando você ama alguém dessa forma, você está gerando uma vida nova. Com a mulher que gera um filho no seu ventre. Rehamim, compaixão, o amor que gera vida, o amor uterino, o amor visceral. Esse é o amor de Jesus, compaixão. Rehamim, rehem é útero em hebraico. O amor de Jesus cria uma vida nova. Repito mais uma vez, o amor de Jesus, a compaixão, não remenda a gente. Eis que faço novas todas as coisas. Quem falou isso? O Cordeiro, Jesus. Eis que faço novas, né? Céus e terras. Fala Deus pelo profeta Isaías. Um novo céu e uma nova terra. Repito então, Deus não remenda a gente. Deus faz nós uma nova criatura. Então esses gritaram a Jesus. E Jesus falou, olha, então vocês vão lá no templo, se apresentam ao sacerdote. Porque o sacerdote, o homem da lei, todo rigoroso, religioso, extremamente, não acolheu vocês no templo. Agora eu quero ver, vocês vão chegar lá saradinhos. Vai ficar ele com a cara no chão. E diz o evangelho de modo tão bonito, enquanto caminhavam, eis que ficaram todos purificados. Meus irmãos, quando nós ouvimos Jesus, atendemos o que Ele nos pede, nos colocamos no seu caminho, a nossa vida muda. Quanta gente da igreja católica, a nossa igreja, a igreja de Jesus, foi batizado, fez a primeira comunhão, foi crismado, até se casou e hoje continuam fora do caminho de Jesus, se perderam no caminho. Sofre muito. Bom, um só voltou para agradecer a Deus. Isso até arranca a admiração de Jesus. Mas não foram 10 os purificados? Cadê os outros? Só veio esse aqui? Um samaritano, que eles desprezaram ele. Esse homem, excluído, abandonado, sem relevo social nenhum, lá longe, se coloca diante de Jesus, se ajoelha diante de Jesus. Ou seja, uma atitude de serviço, de despojamento. E Jesus fala para ele, ó, levanta-te e vai.
Esse homem estava morto. Lucas usa um verbo, né? Um verbo, anástasis, quer dizer, levantar-se. É o mesmo verbo que Lucas usa lá para falar que Jesus levantou-se do sepulcro. Anástasis, levantar-se. Esse homem estava morto, mas diante da compaixão de Jesus, ganhou vida nova. Levanta-te. Ressurreição. Nasceu para a vida nova. Esse homem estava morto na sua dignidade, na sua liberdade de filho de Deus. E vai. Olha o verbo da missão. Vai. O que o Papa dizia? Prefiro uma igreja ferida, machucada, enlameada, por ter ido em missão, de que a igreja ficou trancada na sacristia, toda amarelenta, anêmica, pálida. Forte, né? Meu irmão, tua fé te salvou. Então tudo dá a entender que aqueles 9, como diz o povo, né, voltaram para aquela velhinha, a vidinha velha de sempre. Certamente, provavelmente, voltaram a cair na lepra de novo. Porque sem Deus, a gente cai na insensibilidade. Pergunta você depois lá em casa, hoje à noite. Será que tem alguma lepra que toma conta da minha vida? O que me torna insensível diante dos meus irmãos que carecem, que padecem, que contam com a minha ajuda? Será que eu sou misericordioso como Pai? Pergunta lá. Será que eu sou um leproso de hoje? Que não gosto do meu irmão, não ajudo ele, critico os outros, critico a minha igreja. É a lepra de hoje, meus irmãos. Hoje a sociedade continua leprosa. Falta de sensibilidade, falta de compaixão, de misericórdia. E só Jesus pode purificar a gente, ninguém mais. Não é o pastor, não é o padre, não é o bispo, não é o Chico Xavier, não é o Zé Arigó, não é o Dr. Fritz, é Jesus. Então, acho que a mensagem que a gente tira hoje dessa palavra é a seguinte: podemos traduzir numa frase só. A fé, ela nasce do clamor esperançoso em Jesus. Se concretiza na observância à palavra do Senhor. E se traduz em gratidão. Deus, obrigado pela minha fé. Que Deus te abençoe. E a Virgem Mãe Aparecida, cuja festa é logo agora dia 12, nos proteja sempre. Amém. Fiquemos de pé. Querido